temos um convidado. Esse convidado é uma pessoa muito especial, muito querida, é um homem de Deus, um servo, um pai, um excelente profissional, um amigo, enfim, eu conheço há bastante tempo e nós temos uma grande caminhada juntos, certo? E o tema que ele vai pregar hoje é sobre relacionamento. Então, relacionamento é um tema que pertence às nossas vidas, né? E eu creio que o Senhor vai falar muito aos nossos corações essa noite, amém? Então eu vou chamar para estar ministrando e quero que vocês recebam esse convidado com uma salva de palmas, Rondinelli Palhares. Sejam todos bem-vindos, tá? Não posso tomar na boca. Vamos lá, eu sou apaixonado por esse tema, gosto muito de falar sobre isso, falo sobre isso diariamente com todas as pessoas e realmente relacionamento não era para ser, mas é um problema, sobretudo na igreja, porque fora da igreja nós temos uma tratativa mais livre, mais liberta, então o que a gente faz, seja lá como for, talvez não deva tanta satisfação a tantas pessoas. Quando a gente passa para o ambiente da igreja, já se cria uma expectativa de uma certa santidade que muitas vezes não existe, ou que é abandonada por uma coisa ou por outra. Eu tenho tanta coisa para falar para vocês, não tem nenhum relógio aqui marcando o tempo. Eu vou olhar aqui para o meu relógio para tentar cumprir o tempo que me deram, mas eu vou super acelerar aqui para que dê certo, tá bom? Queria que você curvasse sua cabeça e aí discretamente orasse pela minha vida. Deus, muito obrigado pelo Volt, pelas pessoas que estão aqui, Senhor, Pai, em nome de Jesus, fala aquilo que Tu queres falar e que as pessoas compreendam aquilo que precisa ser compreendido, não necessariamente aquilo que elas precisam ouvir. Fica conosco essa noite, em nome de Jesus, amém. Então eu vou bem acelerado. Se você não entender, você pede para eu respirar aqui e eu paro, tá bom? Vamos lá. João 5:1-9. O texto trata de um paralítico, na verdade da cura de um paralítico. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque, diga um tanque. Olha para quem está do seu lado e diga um tanque. Chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão. Então diga multidão. De enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Entre eles havia um homem que era doente e fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, olhou para ele e perguntou: você quer ser curado? Ele olhou para Jesus e respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque. Quando a água se mexe, cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: levanta, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado, essa parte não é relevante. A história é clara: havia um doente, havia um tanque que tinha um poder para curar, baseado em um anjo que mexia as águas, e tinha uma multidão. Embora o texto não diga que ele era paralítico, no caput do verso diz cura de um paralítico. Então quando Jesus diz levanta e anda, subtende-se que ele estava deitado, que a sua enfermidade era de que não podia andar. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, se você não prestar atenção em nada, se você não conseguir compreender nada, é que todos nós precisamos de um objetivo. Um objetivo claro, um objetivo que nos mova, um objetivo que nos impulsione, um objetivo que faça o nosso coração bater mais forte. Naquela ocasião, aquele homem tinha um objetivo.
ser curado. Aquele homem tinha um objetivo, e mesmo diante desse objetivo existiam alguns fatores que impediam para que ele alcançasse esse objetivo. Eu vim aqui falar sobre relacionamento, e certamente eu vou focar no relacionamento amoroso, pode ter certeza. Mas eu não descarto a possibilidade de apresentar conceitos que se enquadrarão também em relacionamentos fraternais. O que eu peço para você é: o que for bom, deixe que fique; o que for ruim, deixe que vá. Eu acredito que Deus marcou esse encontro, pode ter certeza. Sabe por quê? Eu estava na minha casa, eu não me lembro certo, dia à noite, e o meu telefone toca de Boston. É a Socorro. Socorro é a líder do Volt, a Socorrite, para mim fazer o convite de estar aqui. Interessante que no domingo anterior eu tinha dado o aviso na igreja de que ia ter o Volt, que o tema seria relacionamento, e eu me perguntei: por que eu não vou falar? Mas tudo bem, fui para casa. No dia que a Socorrite me ligou, a minha leitura bíblica foi Juízes 6, onde conta a história de Sansão. E eu já falei aqui no Volt, em outras épocas, sobre os problemas de relacionamento que Sansão enfrentou naquela época, não foi, Camila? Sansão tornou-se de um homem forte, um homem separado por Deus, em uma mão. Porque homem apaixonado é besta. Nunca vi na minha vida. E aí eu estava lendo Sansão e sentindo saudade daquilo, aquela coisa de que Sansão se deixa levar por uma meretriz, se deixa levar pelas emoções, é vaidoso, volta, ele quer aproveitar o melzinho. E à noite a Socorro me liga e diz assim: Rodinelli, vamos falar no Volt sobre relacionamento. Tu pode falar? Eu disse: mas é óbvio. Quase que eu digo assim: não sei por que tu demoraste tanto a ligar para mim, mas eu falo. E eu fiquei: vou falar sobre Sansão de novo, porque Sansão teve ontem, hoje e sempre várias histórias para que nós aprendamos a lidar com o ser humano do sexo oposto. Mas eu me coloquei em oração e eu disse: eu não vou falar sobre Sansão, eu vou falar o que o Senhor quiser que eu fale. E aí eu peguei meu caderno meio esquisitíssimo, comecei a fazer um monte de risco, risquei um monte de frase, fui fazendo. E essa palavra que eu vou dar para vocês, ela foi montada ao longo de 2 semanas, sob a confirmação de Deus. Eu não tenho dúvida de que Deus me trouxe aqui essa noite, nem que seja para falar para mim mesmo, mas Ele trouxe. E antes que eu possa dizer qualquer coisa, eu quero dizer, como já disse, que na sua vida você tem que ter um objetivo. Se você não tem um objetivo, você não vai, você é levado. E na sua vida, para você vivenciar diversas coisas, você precisa de um objetivo. Inclusive, você quer resolver todos os seus problemas de relacionamento daqui para hoje? Tem um objetivo. Porque quando você entra num relacionamento, se aquela pessoa não tem o mesmo objetivo que você, ou se aquele objetivo em algum momento ele não se encontra com o seu, você pode acabar ali na mesma hora. Você não precisa sofrer, não precisa rir, não precisa chorar. Agora isso leva tempo. É um outro tema que, quem sabe, vão me convidar depois para falar sobre isso. Mas tudo bem. Só o fato de você ter um objetivo fundamentado vai contribuir para que você tome certas decisões nos seus relacionamentos. O objetivo do homem relatado no texto era ser curado. E eu vou comentar sobre 3 de suas principais limitações. E aí eu vou pegar essas 3 limitações e associar a nossa vida amorosa, a nossa vida de relacionamento. Eu não sei como é que você está aqui hoje. Eu não sei se você é casado, se você é solteiro, se você tem namorado, se estão lhe enrolando, se você está enrolando alguém. Mas a multidão, o tanque e a paralisia desse homem tem tudo a ver com a nossa vida, com o nosso relacionamento amoroso. Eu vou relatar as características dessas coisas com o objetivo de fazer você chegar a uma conclusão. No seu relacionamento, você é multidão
Você é tanque ou você é paralítico? Aliás, na sua vida, você é multidão, você é tanque ou você é paralítico? E eu quero logo começar com uma solicitação muito pontual. Uma vez eu ouvi sobre ser um cristão pá e ser um cristão enxada. Você já ouviu essa expressão? O cristão pá é aquele que o pregador fala e ele diz assim: fala a Deus, mas ele está dizendo fala para o outro. Ele é que nem uma pá, ele pega a pá e fala a Deus, é ali, vai para ali agora. Eita que essa foi, puta, foi para ali agora. E ele vai pegando a pá e vai distribuindo areia. Eu quero que você seja um crente inchada e que você pegue assim e diga: eita Jesus, eita, vem para cima de mim. Porque é muito natural que a gente pense logo nas outras pessoas. Eu quero dizer que se você ficar pensando nas outras pessoas, a sua vida não vai a lugar nenhum. Então pare para pensar em você nesse exato momento. Eu vou falar primeiro sobre a multidão. Entenda uma coisa: a multidão, a pessoa que é uma multidão está pensando nela. A pessoa que age como multidão está pensando nela. E pode prestar atenção: a multidão mais atrapalha do que ajuda. Um pouco mais adiante, em Lucas 19:3, Zaqueu estava tentando ver Jesus, mas não podia por causa da multidão. Em Lucas 5, 18, 19, alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus, porém por causa da multidão eles não conseguiram entrar com o paralítico. Então o carregaram para cima do telhado, fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. O interessante é que nessas três histórias existem três personagens com o mesmo objetivo: chegar próximo a Jesus. Veja que se você tem o objetivo de se aproximar de Jesus, a multidão não te atrapalha, ou atrapalha, mas você vai e chega perto de Jesus, porque é perto de Jesus que a gente consegue o que a gente quer. A multidão mais atrapalha do que ajuda. A multidão é mais forte. A multidão dita as regras. A multidão impõe. A multidão diz assim: olha, quer se relacionar comigo, tem que ser do meu jeito. Veste roupa tal, faz isso, faz aquilo, olha por isso, faz aquilo, você não vai para lá, você não vai para cá, porque eu imponho as regras. A multidão pensa que é mais forte. A multidão pensa que te domina, e o que é pior, Alberto, às vezes domina. Não necessariamente você. Eu disse o nome porque eu lhe olhei. A multidão nem libera, nem desocupa. A multidão te deixa esperando para saber até onde você aguenta. E sabe o que é pior? É que tem gente aguentando até hoje porque não tem mais forças para enfrentar a multidão, porque não tem o objetivo, porque não consegue olhar, Marlon, para o outro lado da multidão e ver Jesus. A multidão se submete, Carol. A multidão não permite que você prospere. Quantos de vocês já se envolveram ou conhecem alguém que se relacionaram com alguém que travava a vida dessa pessoa? Quantos de vocês aqui hoje se relacionam com alguém, você quer prosperar, mas essa pessoa não deixa, inconscientemente ela não deixa? Ontem eu atendi uma pessoa que disse assim: eu quero crescer. Ele não cresce, não quer crescer e acaba me paralisando.
Será que você tem sido a multidão na vida de alguém? Impedindo o andamento, o segmento da vida dessa pessoa, mantendo essa pessoa como se ela fosse um televisor ligado na tomada, com aquela luzinha, que eu esqueci o nome, acesa. Como é que chama aquele nome? Stand-by. E ela tem o controle na mão e ela liga quando ela quer. Tira esse troço da tomada. Passa dessa multidão. Jesus está adiante te esperando, mas você vai ter que fazer algum esforço. Se você é multidão, deixe de ser multidão. Agora, se você está preso pela multidão, corre, anda, vai para cima, se esforça, sua. Sai desse estado de desistência, de abandono, de fracasso, e de ficar se maldizendo para as pessoas que fulano não é isso, fulano não é aquilo, e não me ajuda e tudo mais. Acaba com isso, toma as rédeas da tua vida. Deixa de ser multidão, ou então, se você está do outro lado, foge da multidão, abandone a multidão. A multidão mais atrapalha do que ajuda. A outra coisa que eu aprendo com a multidão é que a multidão faz muito barulho. Como o barulho da multidão incomoda algumas pessoas. Ei, meu irmão, minha irmã, volte, como tem gente que prejudica seus relacionamentos e as suas próprias vidas fazendo barulho, falando demais, homens contando vantagens por conta das mulheres, porque ficou com mulher tal, com coisa tal, e acredite, isso acontece na igreja, não era para acontecer em lugar nenhum, mas acontece. Homens que ficam com mulheres e ficam compartilhando os seus segredos, como se fosse grande vantagem para você estar espalhando coisas que dizem respeito a outra pessoa. Para de fazer barulho. Ser homem é ser discreto, é fazer as coisas respeitando a outra e sobretudo a si mesmo. Para de levar conversa, de contar vantagem por isso, por aquilo. Mulheres também fazem isso. Mulheres também contam vantagens, porque está com aquele cara que o carro não sei o que. Ou você acha que eu estou falando alguma loucura? Porque fica tirando foto não sei de que, não sei por onde, fazendo o que? Fazendo barulho. Muitas vezes parando na frente do restaurante para pegar o sinal do Wi-Fi, para colocar check-in, dizer que está lá com fulano de tal, quando não está, fazendo barulho à toa. A multidão faz barulho. E outro tipo de barulho, homens desiludidos falando mal das mulheres. E se uma mulher, você já deve ter escutado isso com certeza, se uma mulher falar mal é feio, imagina um homem. Pessoal, vamos ler, vamos estudar alguma coisa, vamos conversar. Utilidades. Para de emprestar a tua boca para falar mal dos outros. E aqui eu estou falando dos homens que ficam com um negocinho de não sei o que, ela fez isso, ela me enganou, ela não me quer. Reage, macho. Para com isso. E mulher também. Mulher, eu tenho uma impressão, eu recebo mais mulheres do que homens. Eu tenho a impressão que mulher é mais algoz para falar do homem. E mulher parece que fica procurando apoio. Mulher falando, fez isso comigo, você tá acreditando que ele disse que ia me levar, me levou, me deixou esperando, aquela coisa toda, fica falando. Ei, gente, para de fazer barulho. Para de fazer barulho. Homens e mulheres desiludidos, falando um mal do outro, por isso, por aquilo, acaba com isso. Você já ouviu falar em ser discreto? Sabe de uma coisa? Homens e mulheres, olhem para quem fala menos. Olhe para quem é mais discreto.
Presta atenção em quem está ali mais calado. Isso não é uma regra, tá? Pode, eu falo só, eu sou casado. Mas se meio que eu sou calado, né? E também acaba com as extrovertidas. Mas pensa nisso. Pensa nisso. Fofoca. Eita Deus. Fofoca no meio da igreja. É isso mesmo? Tem isso aqui? Não, em outro canto. Em outro canto, aqui não tem. É como se de repente houvesse a necessidade de justificar os meus erros condenando os erros que o outro cometeu. É como se eu quisesse me antecipar a uma desgraça que eu penso que vai acontecer, aí eu vou lá e já desabafo. Mulher, aconteceu isso. Cara, tu sabe o que aconteceu isso aí, tá sabendo aí e tudo mais. E fica fofocando. Que coisa feia, gente. O apóstolo Paulo, falando na igreja de Corinto, ele diz assim: olha, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino e eu pensava como menino. Agora eu sou adulto e parei de agir como menino. Tudo bem que Paulo aqui, ele estava fazendo aí uma alusão à vida atual com a vida eterna, não necessariamente ao fato de ser criança ou ser adulto, mas com certeza ele estava fazendo referência a uma coisa chamada imaturidade. Que quem é daqui da videira ouviu uma série de pregações sobre maturidade, onde nós sofremos muitas pancadas, eu acredito, eu pelo menos sofri algumas. Como é que você quer comer comida de gente grande se o teu aparelho digestivo não é preparado para isso? Quando é que você vai aprender a fechar a tua boca? Para dessa necessidade de se justificar sobre todas as coisas, se justificar falando mal do outro. Ninguém pode fazer você se sentir inferior se você não permitir. Ninguém. E preste atenção numa coisa: quanto mais você fala, mais munição você está dando para te metralharem depois. Quanto mais você ouve, mais você corre o risco de ser metralhado com as suas próprias munições, com as palavras, com as munições que você fornece. Mas o problema da fofoca, sinceramente, não é de quem fala, é de quem ouve. Salmo 15, versos 1 e 3 diz assim: o Senhor Deus, quem tem o direito de morar, ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no seu templo? Quem pode viver no teu monte santo? Só tem esse direito, Davi diz, aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. A propósito, não me diga o que lhe disseram, me diga por que estão dizendo isso a você. Eu não quero saber o que foi que disseram, eu quero que você me diga por que estão dizendo a você. Provérbios 26:20 diz que sem lei o fogo se apaga, sem mexericos a briga se acaba. Acaba com isso, gente. É na igreja, é no trabalho. Poxa vida, observa o teu comportamento. Amanhã é sábado. Observa o teu comportamento, com raríssimas exceções, como a maioria das vezes você está falando de alguém. Inconscientemente, tamanho é o problema que você já não sabe mais o que está acontecendo. E não tem problema falar de ninguém não, tá certo? Escolhe uma pessoa para falar e olhe lá. E olhe lá.
Quer falar mal de alguém? Casa. Que aí você vai falar mal para sua esposa, para o seu marido, e ela conhece a podridão do teu coração, ele conhece a podridão do teu coração, então não vai fazer muita diferença. Cala a boca. Coisa feia, um monte de gente grande levando, trazendo conversa, e sem saber se é verdade, não tem nem um senso de pesquisar, de fazer uma pesquisa na internet, no Facebook, se é verdade. Acorda, gente. Isso faz bem para ti, fica calado, faz bem para a saúde física e emocional ainda. Deixa de ser multidão que faz barulho. E outra coisa sobre o barulho. Outra coisa, fica atento para quem está prometendo muita coisa. Quem está dizendo muita coisa. Por quê? Porque no começo tudo é festa. No começo é só alegria. No começo tem gente mentindo. No começo tem gente dizendo que é, mas não é. Tem gente dizendo que dá, mas não dá. Tem gente dizendo que vai, mas não vai. E homens e mulheres fazendo isso. Aí depois você cai numa arapuca e não sabe o que foi que aconteceu. Cuidado com o barulho de quem está dizendo assim. Deus revelou que tu é para mim. Vamos orar, eu estou sentindo de Deus no meu coração. Você conhece alguém assim? Vamos orar o quê, rapaz? Deixa de queixo mole. Matusalém dizia isso lá no... Tem que conversar não. Quando alguém chegar para você e disser que quer orar com você, manda ele orar sozinho. Manda ela orar sozinha e ainda diga assim, olha, se o Deus tocou o seu coração, ele vai tocar o meu também. Mas você não espera Deus tocar, você espera o cara tocar. Quando o cara toca, ele tocou. Ou então o cara espera a mulher tocar. Quando a mulher toca, você foi tocado. Aí diz assim, é de Deus. É tão de Deus, eu estou me sentindo tão... É tanta paz. Olha, é tanta paz no meu coração, é tanta... Aí depois diz assim, olha, eu não estou sentindo mais paz. Deus mandou a gente acabar. Que Deus é esse que é confuso? É Deus borderline. Deus com transtorno de... É isso mesmo. Como é, Ju? É esse aí, esse cara aí mesmo. Meu Jesus, gente. Vocês querem que, ó, com todo respeito, tá? Eu sou casado, com todo respeito. Mulheres e homens, se vocês quiserem ferramentas para conquistar alguém, manda um e-mail para mim, que eu mando e-mail para vocês. Olha, batata, minha maior inspiração para estar aqui hoje falando sobre relacionamento, para trabalhar com isso, foi um filme chamado Hit, o Conselheiro Amoroso. Só para você ter uma ideia. Vinícius de Moraes, ele disse assim, o homem que diz dou, não dá, porque quem dá mesmo, não diz. O homem que diz sou, não é, porque quem é mesmo, é, não sou. Cuidado com gente que fica fazendo barulho. Pessoal, vamos ser criativos. Se você começar a namorar com uma mulher, isso aqui não está no roteiro não, mas eu vou dizer. Primeiro restaurante que você levar, nada de tu paga não, isso é outro tema. Leva pro Dogão, ali na Dom Luiz, você comer na calçada, porque você vai ver se ela é macho desse jeito. A mulher que come um cachorro quente, ela come um escargot. É bom que tu vai revelando logo tua identidade.
Desculpa, homens, nesse caso eu não tenho nada para falar da mulher. Desculpa aí, Bárbara, me perdoa, tá? Enfim, vamos esquecer essa parte, foi um momento de diversão. Será que você tem sido a multidão de alguém que está difamando, que está caluniando, que está fazendo mal, que está falando mal, que está sujando, defraudando, denigrindo a vida de outra pessoa com as suas próprias palavras? Olha para quem está do teu lado e diz assim: cala a boca. Eu sou o tipo do cara que fazia muito barulho. Eu fazia muito barulho. Faz alguns meses que eu tenho exercitado ficar calado. Sensacional. E outra coisa, se alguém chegar para você e falar mal de alguém, fale bem dessa pessoa. Da outra, né? Ou então diga assim: vamos fazer aqui um negócio, fazer o seguinte, vamos falar, a Kelly chega para Ana Paula para falar mal do Rômulo. Sabe o que a Ana Paula faz? Só um minutinho, Kelly. Rômulo, tu pode vir aqui para conversar com a gente? Quero ver se ela é homem na hora. Se ela é homem, entendeu? Se ela é mulher na hora. Será que você tem feito muito barulho na vida de alguém? Falando mal, fazendo referências negativas ou contando vantagem? Deixa de ser multidão. Deixa de ser multidão. Deixa de ser multidão. E se você é vítima, sai fora. Abandona a multidão, seja forte. O cego, ele gritou mais alto, porque ele queria ver Jesus. Ele queria ver, mas ele queria ver Jesus. Abandone a multidão. Qual é a primeira coisa que a multidão faz? Barulho. Me ajuda, gente. Falando aqui, me esforçando, a multidão atrapalha. A segunda coisa, o barulho. E a terceira coisa que a multidão esconde. Se não for surpresa ou escondidinho de carne de sol, eu não conheço nada escondido que é bom. Eu não conheço. Adão se escondeu envergonhado por Deus. Pedro se escondeu no corredor quando disseram que ele era discípulo de Jesus e ele foi negar Jesus. Em 2012, novembro de 2012, eu escrevi um texto. Eu já fui blogueiro na época que fazia menos sucesso. Aí eu abandonei a carreira. Mas eu estava lendo. Eu escrevi um texto, eu quero compartilhar esse texto com vocês na íntegra. Respira fundo. Abre o teu coração. Multidão. Coincidência ou não, no exato momento em que comecei a escrever esse texto, minha sogra, na época era futura sogra, eu coloquei aqui, minha F-sogra me ligou. E além de outras coisas, me disse que estava em Pacuti, na praça, relembrando os bons momentos em que namorava escondido. Eu a questionei o porquê de fazer isso e prontamente ela respondeu que era para os pais não descobrirem. Foi um tempo muito bom, disse ela. Lembrei também que minha mãe, antes de se casar com meu pai, pulava o muro da escola para fazer a mesma coisa. Sempre alguma amiga sabia e ainda incentivava. Muito amiga. Mas nunca os pais ou os parentes ou os mais próximos sabiam. O tempo passou e já não é mais tão simples assim. Hoje em dia, esconder relacionamentos, infelizmente, parece ser uma prática bastante comum. Os pais, na verdade, já nem sabem mesmo. E se sabem, os amigos talvez não saibam. É segredo, é sagrado. E enquanto houver quem se submeta, sempre haverá quem protagonize essa novela. Quais são os motivos que permeiam um relacionamento escondido? Alguém me ajuda? Eu arrisco. Você conhece o dito popular rabo preso? Curiosamente, pesquisei o significado e vi algo como comprometido ou comprometida, pessoa que deve moralmente. Será que é isso mesmo, gente? Normalmente, leia bem, eu disse, normalmente, esconder relacionamento diz respeito a uma terceira pessoa.
vínculos não desfeitos, problemas não resolvidos, dúvidas sobre o fim e, sobretudo, a incerteza sobre o que realmente se quer. Estes sentimentos são maquiados com kits de beleza que chamamos de preservação da nossa imagem. Busca de certeza. Espera pela confirmação de Deus. Vamos assumir quando estivermos certos, porque os outros falam demais, né? Vamos orar? A gente vai se conhecendo. Se fulano ficar sabendo, vai importunar a nossa vida. Só acredita quem quer. Encontros rápidos durante o almoço, outros mais prolongados na calada da noite. No segundo tempo, normalmente, depois de 22, 23 horas. Vocês entenderam os encontros rápidos do almoço? Entenderam? Alguém entendeu? Ligações repentinamente interrompidas sob a alegação de que a culpa é da operadora. Às vezes não atendidas, desaparecimentos sem justificativa aparente, conversas prolongadas dentro de veículos com vidros escuros, em lugares mais reservados, trocas de veículos em estacionamentos, viagens sem poder publicar fotos, mentiras sobre o real paradeiro, instabilidade emocional, insegurança em um dos dois lados, a incerteza de ter ou não ter alguém para poder contar de verdade. Até quando isso dura? Onde essa pessoa vai estar no momento em que você realmente precisar dela? Ela vai estar disponível? O que você quer? Aliás, quem você quer para a sua vida? Alguém que te esconda? E você vai continuar escondendo? Alguém que não te assume? Por quê? Por vergonha, por medo, por trauma, por preconceito, ou pela falsa preservação, ou pela falta de convicção naquilo que quer. Não passa pela sua cabeça que se alguém te esconde, pode estar escondendo alguém de você também? Assuma o comando do barco da sua vida e jogue esses malditos mistérios para o fundo do oceano. Se você lê meus escritos na ocasião, sabe que eu costumo dar dicas e conselhos sobre relacionamento, mas hoje eu não farei isso. Eu mencionarei uma frase dita há muitos anos por alguém que eu tenho profundo amor e admiração. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal, pois todos os que fazem o que é mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que elas estão fazendo. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possam ser vistos claramente e que as suas ações sejam feitas de acordo com a vontade do Senhor Jesus Cristo. Quem disse isso foi João. Se tem algo escondido, meu irmão, minha irmã, tem algo errado. Se tem algo escondido, tem algo errado. E você se engana porque você quer. Homem e mulher, você se engana porque você quer. Você é tão feio assim que ninguém pode lhe mostrar? Não era para rir, não, era para chorar. E outra coisa, a multidão esconde. Pois eu pergunto, como multidão, o que é que você tem escondido? Você fala em todos os lugares coisas que podem ser expostas. O que você vê no seu celular pode ser exposto pelos seus líderes espirituais, profissionais, seu pai ou sua mãe, seja lá o que for, seu namorado, seu marido, seja lá o que for. O que você está escondendo? É a pornografia? Com essa idade, você não tem vergonha na sua cara, não? Tudo bem que pode ser uma anomalia, ok, já não é meu departamento, mas eu sei que Deus pode resolver essas coisas. O que é que você tem escondido? O que é? O que é que ninguém pode ver? A propósito,
Eu faço sexo. Eu estou dizendo para vocês aqui. Quem é que vem aqui e tem coragem de dizer que faz? Por quê? Não precisa responder não, tá? Vamos causar essa polêmica. O que eu quero aqui é só abrir um parênteses no que diz respeito ao sexo, tá? Eu sei que a gente está numa idade... Entendeu? Não quero entender mesmo não, tá bom? Te preserve. Te preserve. Eu poderia falar muito sobre isso. Te preserve. E assim, eu vou sair aqui do contexto bíblico. Não vou nem falar de Bíblia não. Esse negócio de fazer sexo escondido, caramba, isso é um prejuízo emocional muito grande, viu? Que você não percebe, mas na hora que você precisa se safar, você está escravizado por uma situação. Bom, enfim, isso é outro tema que também vamos convidar depois para falar só sobre sexo. Será que você tem sido a multidão na vida de alguém? Escondendo essas pessoas dentro das suas intenções que na verdade só você sabe ou até mesmo não sabe? Ou será que é você que tem permitido ser escondido ou ser escondido? Hoje, o que você está esperando desse relacionamento? Agora preste atenção. A multidão atrapalha, a multidão faz barulho, a multidão esconde. E sair da multidão requer muito esforço. Muito esforço. Faz sentido? Eu falei sobre o primeiro fator limitante do doente, que foi a... Diga bem alto, multidão. Multidão. Pode ser melhor. Multidão. Mais uma vez. Multidão. Olhe para quem está do seu lado e diga, deixe de ser multidão. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, eu não gosto desse negócio de dizer coisa para quem está do lado. Não sei por que isso é tão chato, tão desagradável. Quem lembra do segundo fator limitante é o? É o tanque. Agora observa o que é o tanque. A multidão pensa em... O tanque pensa no outro. Aliás, pensa excessivamente no outro. O tanque se projeta como sendo a esperança do outro. O paralítico tinha sua esperança no tanque. Quantas pessoas você conhece que tem convicção de que os seus relacionamentos são verdadeiros fracassos, mas não tem coragem de se desvencilhar, porque senão o outro vai morrer desnutrido, porque senão o outro vai se matar, porque o outro vai sofrer demais, porque eu sou a esperança do outro, Cris. Eu sou a redenção. Sem mim ele não vive. Tanque. E sabe o que é pior? É que quem está sofrendo é você. Ou um vizinho seu. Eu já fui assim. Eu digo vocês com toda a convicção do mundo. Você não é dono de ninguém. Você não é responsável pela vida de ninguém. Eu passei 2 anos na minha vida para tomar uma decisão de acabar um relacionamento que me escravizava, porque eu assumi o papel de pai da namorada e eu achava que se eu saísse ela ia morrer sem um pai. Você não é responsável pela vida de ninguém. Deixa de ser tanque e vai viver a tua vida. Se você acabar hoje e amanhã o indivíduo ou a indivídua morreu porque
Deus permitiu. E eu não estou aqui para responder às permissões de Deus. A propósito, Deus existe para ser adorado, não é para ser questionado. Vai viver a tua vida, poxa. Vai viver a tua vida. Larga esse osso. Uma vez eu conversei com uma menina que disse a seguinte frase para mim: Rondinelli, eu passei a admitir todos os erros dele a partir do momento em que eu conheci como foi sua infância. Ele foi muito maltratado. E tem homem assim. Quem me disse isso foi uma mulher, mas eu conheço caras que tiraram as meninas de dentro das suas casas porque elas não se davam bem com a mãe, com o pai, e disse assim: vem cá que eu vou ser o teu tanque. E essas pessoas inconscientemente, ou por ironia do destino, foram com a esperança no tanque de que ia dar certo. Mas o anjo não desceu, a água não se moveu e o pior aconteceu. Rimou. Homem, você tem sido tanque para alguma mulher, colocando-se no lugar do pai dela, se responsabilizando pelas coisas dela, se responsabilizando pelas contas dela, se responsabilizando por algumas coisas que não era para você se responsabilizar. Por que você não sai desse lugar e assume o papel de homem, de quem ensina, de quem orienta? Mulher, você tem sido tanque para algum homem, assumindo o papel de mãe na vida dele? Porque um dos maiores problemas do indivíduo do sexo masculino é projetar a maternidade que teve em casa na esposa. E aí ele quer que ela cozinhe, que ela cuide das coisas da casa, que ela trabalhe, que ela pague as contas e que à noite ainda esteja linda e maravilhosa para fazer height flight leroy com ele. E se não fizer, reclama. E a culpa não é do indivíduo do sexo masculino, muitas vezes. A propósito, eu substituo o nome culpa pelo nome responsabilidade. Não é. Sabe por que alguns homens fazem o que fazem com algumas mulheres? Porque algumas mulheres não sabem o que estão fazendo. Tem gente que casa para sair de casa. Ou então casa para não ficar mais só. Ou simplesmente para achar um banho. Para achar um pai e uma mãe para os seus filhos. Eu acordei hoje cedinho, 5 e pouco, 5:03, e peguei meu celular e tinha uma conversa muito longa no WhatsApp, que foi enviada às 1h37 da manhã. Uma mulher perdeu o sono por conta de um cara que se aproximou dos filhos dela, querendo assumir o papel de pai. E depois que ele conseguiu o que queria, e aí? Não sei, tô esperando carregar. Tá tipo ladinho. Aí a responsabilidade é totalmente do cara. Mas não é o cartão, é o Zoom. Ei homem, ei mulher, tem que ter investigação. No Zoom? Não estou falando de investigação para descobrir os podres, não, tá? Estou falando tempo. Cada caso é um caso. Mas deixa eu compartilhar uma coisa com você, que eu já tenho dito isso muito. Se você tem filhos, para tocar em você, tem que provar que ama os seus filhos. Amém. Eita. Aplauda o Guilherme sozinho. Mas leva o filho para brincar no parque, aí você fica: oh meu Deus, tão lindo. Ele gosta tanto deles, ela se dá tão bem com eles. Acorda, igreja. Acorda. Os filhos vão ficar. Relacionamento não fica não. Deus tem misericórdia em nossas vidas. Deixa de procurar tanques. Se você está procurando, deixa de ser tanque. Se você é tanque,
Difícil assumir essa responsabilidade, né? Mas é tão lindo. Eu imagino que algumas mentes aqui que eu estou olhando estão pensando assim: oh meu Deus, tem um tanque na minha vida e ele não sabe. Ou então uma mulher, né? Um cara pensando, tem um tanque na minha vida e ela não sabe. Deixa de ser tanque. Olhe para quem está do seu lado. Olhe, é só para olhar mesmo. Não precisa dizer nada não. A primeira limitação do paralítico era a... Bora, gente. Reage. Era a... Eu quero ouvir. Uníssono. Era a... A segunda limitação era o... E a terceira é a... Paralisia. Obrigado. É bom quando alguém está ligado, né? Gente que fala assim. É a paralisia, gente. Agora, curiosamente, a multidão importa-se consigo. O tanque importa-se excessivamente com o outro. A paralisia, ela não respeita nenhum nem outro. A propósito, a paralisia é a perda da capacidade do movimento. Acabou meu tempo, posso terminar? Obrigado. Eu quero destacar aqui uma coisa: a paralisia não é um estado no presente que acontece em decorrência de algo que vai acontecer no futuro. Você entendeu? Não. Mas é verdade. Vou dar alguma coisa para quem entender. A paralisia não é um estado que ocorre no presente por conta de alguma coisa que vai acontecer no futuro. Você entendeu? Quem não entendeu, Deus tem misericórdia. Agora você vai entender. Isso! Quem foi que falou? Obrigado, Alexandre. A paralisia é decorrente de algo que aconteceu no passado. Foi uma queda, foi um problema de infância, foi uma vacina que deixou de tomar, foi propósito de Deus, não sei. Mas muitas pessoas, pode ter certeza, não seguem em frente porque estão totalmente presas ao passado, sem objetivo, pessoas perdidas. Sem rumo, sem fé, sem lenço, sem documento. Eu já conversei com inúmeras pessoas que pensam que querem alguma coisa no futuro, mas basicamente essas pessoas se dividem em dois grupos. Elas querem um novo a qualquer custo, sem se dar conta que estão presas ao passado. É como querer trocar um carro novo sem ter terminado o financiamento do anterior. Deus falando aí com a igreja. O primeiro tipo de pessoas é que querem um novo a qualquer custo. Ah, agora eu vou viver, agora eu vou pra frente, agora é isso aí, a vida que segue, vamos lá, já passou e tal. E não resolvem o passado. Entenda uma coisa: macharada e mulherada. Resolver o passado não necessariamente diz respeito a outra pessoa, não. Resolver o passado muitas vezes diz respeito ao comportamento que você trouxe do passado. Resolver o passado diz respeito às expectativas que foram geradas no passado que você trouxe para o futuro. O segundo tipo de pessoas é que não conseguem enxergar o futuro porque foi magoada no passado. E a dor foi tão forte que eu não consigo ver o futuro. O futuro não existe. A minha vida é essa aqui, é daqui para o caixão e Deus me leva. Existe esse tipo de pessoa. Quantas pessoas eu conversei que queriam ser promovidas no trabalho, que queriam ser melhores líderes, melhores isso, melhores aquilo, e não conseguiam, Lloyd, porque não tinham uma resolução com o seu passado. Mateus 9,17 diz que ninguém põe vinho novo em odres velhos. Porque se alguém puser o vinho novo nos odres velhos, o odre vai arrebentar.
se põe vinho novo em odre novo. E aí eu quero lembrar da história de Abraão. Você sabe disso, provavelmente você já ouviu falar. Deixa teu Isaac, abandona teu Isaac. Uma vez eu falei isso para uma pessoa, e essa pessoa disse assim: como é que tu sabe que o nome dele é Isaac mesmo? Eu disse: amado, eu estou falando da Bíblia, estou falando de Abraão. Você lembra da história de Abraão? Lembra? Vai lá, ele tinha um sonho, ter um filho. Deus demora um pouco, mas vai lá e dá o filho. Aí Deus pega e diz assim: onde é que está o coração de Abraão? Onde é que está o coração dele? Onde é? É em mim? Ou é na promessa? Ou é no sonho? Aí Deus pega e diz assim: Abraão, vai lá e sacrifica Isaac. Sabe o que foi que Abraão fez? Foi lá, sacrificar Isaac. Tranquilamente, assim. Eu imagino aquela subida. Para quem é pai aqui, imagina essa subida com o filho. E você está subindo para matar o seu filho com um cutelo, com um martelo. Aí o filho para no meio do caminho e diz assim: pai, cadê o carneiro? E você tem que olhar para o seu filho e dizer assim: Deus vai providenciar o sacrifício. O cara estava preocupado, não, ele sabia quem era Deus. Deus tinha dado um objetivo para ele e fez ele enfrentar a multidão. E dentro desse processo de enfrentamento da multidão, ele precisava deixar o filho dele. Enfim, ele sobe e vai deixar o filho dele. O que eu aprendo com essa história de Abraão? Primeiro, o que foi que você perdeu? Não por vontade própria, mas o que foi que você perdeu que até hoje você se cobra? O que foi que você perdeu? Quem foi que você perdeu que até hoje você se lamenta por isso? Ei, Abraão ia deixar o filho dele e ele ia embora. Sabe de uma coisa? Abraão não ia receber nenhuma mensagem no WhatsApp, não. Ele não ia precisar bloquear ninguém. Abraão não ia perder tempo olhando rede social para ver o que o outro está fazendo, não. Abraão não ia receber e-mail. Sabe de uma coisa? Abraão não ia ouvir ninguém que chegasse para ele e dissesse assim: Isaac estava numa festa. O que foi que você perdeu? Não por vontade própria. O que foi que você perdeu que até hoje você se cobra e você se lamenta? Esse é meu primeiro aprendizado com essa história de mim. A segunda coisa é: o que foi que você abandonou? Por vontade própria. O que foi que você abandonou? Quem você deixou no caminho? Quem você prometeu e você não cumpriu? Quem você disse que ia dar, mas você não deu? Quem você feriu? Quem você deu esperança? Quem você não correspondeu? A segunda coisa que eu aprendo é o que você ainda precisa deixar. A terceira coisa que eu aprendo: o que você ainda precisa deixar. Qual é o teu Isaac? É um mau hábito? É uma mentira? É um vício? É um emprego? É uma amizade? Ou é o teu namoro? Hein? Ou o teu esquema? Hein? Hein? Quem é o teu Isaac? Em quem você confia, hein? Em quem você confia? Hein? Em quem você espera? De quem você espera? É nesse relacionamentozinho aí? Ou é na tua solidão? É no fica, desrespeitando todo mundo, desrespeitando um e outro? O que você perdeu? O que você abandonou? O que você precisa deixar para trás? Deixa de ser multidão. Deixa de ser tanque. Deixa de ser paralítico. Deixa de ser paralítica. Deixa de ser coitado. Deixa de ser coitada. É o ponto das pessoas chegarem para você
e você continuar se lamentando pelo que aconteceu lá atrás, feito paralítico, Jesus chama a atenção do paralítico. Ele olha e diz assim: você quer ser curado? E ele responde: eu não tenho quem me coloque no tanque. Não é essa a pergunta que Jesus está fazendo para você hoje. Abandona de uma vez por todas esse passado, abandona essa multidão, abandona esse tanque, sai da mente do paralítico, levanta e anda. Uma escritora chamada Martha Nichols, ela disse o seguinte, ela escreveu um poema dizendo o seguinte: uma a uma ele as tirou de mim, todas as coisas que eu mais apreciava, até que as minhas mãos se esvaziaram, cada brinquedo brilhante se foi. Andei então pelas estradas da vida angustiada, em meus trapos de pobreza, até que ouvi a sua voz convidando: levante essas mãos vazias para mim. Estendi as mãos para o céu e ele as encheu com o suprimento de suas próprias riquezas transcendentes, até que elas não podiam mais contê-las. Minha mente insensata e embotada finalmente compreendeu que Deus não podia derramar mais riquezas em mãos cheias. Do que você precisa se esvaziar essa noite? É o fato de ser multidão? É o fato de ser um tanque ou de ser um paralítico? Quando você lê os manuscritos bíblicos, você vai perceber que a primeira intenção de Jesus ao chamar aquele homem não era curá-lo, era fazer com que ele tirasse os olhos do tanque e olhasse para Jesus. E aí então, depois que ele olhou para Jesus, Jesus disse: você quer ficar curado? Aquele homem já havia tentado de tudo. Ele já tinha talvez visitado os médicos, ele já tinha talvez tomado remédios, quem sabe ele foi para curadeiras, rezadeiras, até que ele descobriu o tanque. Mas lá no tanque ele descobriu aquele que verdadeiramente poderia curar. Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai. Olha para essas pessoas, Deus. Olha para essas pessoas, Senhor, que talvez tanto já tem rodado, Senhor. Tanto já tem esperado, Pai. Interrompidas pela multidão, Pai. Pelo barulho, pelo esconderijo, pela força que a multidão tem, Pai, dá força a ela, Deus, em nome de Jesus. Senhor, faz aquilo que o Volt não faz, que eu não faço, que a videira não faz. Revela-se a essas pessoas, e amanhã de manhã, ou se não ainda hoje, enche-os de marra, Senhor, a fim de vencer a multidão, a fim de correr, porque do outro lado da multidão, o Senhor está dizendo: ei, vem aqui, você quer ser curado, vem aqui, porque é daqui que vem a cura. Não é do tanque, não é de homem, não é de mulher, não é de pai, não é de filho, é de mim, Deus. Afasta a multidão dessas pessoas, Deus, que elas encham os seus peitos, que elas encham os seus pulmões, e que elas digam: eu vou, Senhor, eu vou, Senhor. Eu nem sei quem tu és direito, mas eu sei que tu está aí, e eu vou, Deus. Pai, dá uma força, que elas possam correr para frente, esquecendo o passado, Deus. Cura do passado, Senhor. Coloca o passado
colocado num lugar na mente que não possa ser mais acessado, e que, se for acessado, seja apenas para gerar bom aprendizado e para ensinar os outros a não sofrerem aquilo que elas sofreram, Pai. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Senhor, eu te peço que toque também na vida dessa pessoa que não veio, que não enfrentou a multidão, Deus, mas só ela sabe o que está passando na mente dela agora, Senhor. Ela deixou a multidão atrapalhar, Pai, mas o Senhor está do outro lado esperando. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, Senhor, e mais uma vez eu te peço, toca no sobrenatural, Deus. Toca no sobrenatural. Mostra o que ninguém mostra, o que nenhuma literatura mostra, senão a tua palavra, Deus, Pai. Muito obrigado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. É difícil, dói, tem que ter esforço, mas passa. E sabe o que vai acontecer quando você estiver do outro lado da multidão? Você vai ajudar outras pessoas a passarem a multidão. Vocês que vieram aqui essa noite, vocês estão aqui essa noite, são as únicas pessoas que têm condições de ajudar a outras pessoas que vão precisar de você. Olha para Jesus. Amém? Amém. Pode voltar para os seus lugares.